Apocalipse, capítulo 14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 12. O livro de Apocalipse está repleto de citações do Antigo Testamento. Textos dos livros históricos, dos Salmos e dos Profetas compõem este livro como um grande quebra-cabeças, cujas peças revelam o seu perfeito encaixe àqueles que servem a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Só neste capítulo existem referências dos livros dos profetas Ezequiel capítulo 9, versículo 4, Sofonias capítulo 3, versículo 13, Isaías capítulo 21, versículo 9, 51, versículo 17, 34, versículo 10, 63, versículo 3, Daniel capítulo 7, versículo 13 e Joel, capítulo 3, versículo 13, além da referência ao livro de Gênesis capítulo 19, versículo 24. Certamente, este é um recado seguro de que toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a grande carta de Deus para a humanidade. Com base nisso, compreenderemos melhor o sentido da expressão Evangelho Eterno contida na mensagem do primeiro anjo. Na sequência da visão das duas bestas, João viu a vitória do Cordeiro e dos 144.000, todos os que serão achados imaculados, que não se contaminaram com mulheres, ou seja, que não se uniram à falsa adoração de igrejas apóstatas. Mesmo que Satanás atue por meio de instrumentalidades humanas, seguramente haverá livramento para o remanescente de Deus e cumprir-se-á a profecia do salmista. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Salmo 91, versículos 7 ao 9. Nem toda a cólera do inimigo será capaz de destruir aqueles que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Aquele que faz de Deus a sua morada, o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Resta, portanto, um povo que, semelhante aos patriarcas, são mordomos de uma verdade presente para o tempo do fim, as 3 mensagens angélicas. A mensagem do primeiro anjo possui 3 características intrínsecas: urgência, abrangência e autoridade. O fato de ser um evangelho eterno, como vimos, nos diz que se trata do mesmo evangelho de graça transmitido a Adão, Noé, Abraão, Jacó, Davi e a toda a raça humana através do plano da salvação em Cristo Jesus, antes mesmo da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, para fins eternos após a recriação da terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Analisemos a primeira voz angélica. Primeiro, temei a Deus. Tanto Jó quanto Salomão chegaram à seguinte conclusão: temer a Deus é igual a sabedoria. Jó capítulo 28, versículo 28. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Tem a ver com o aspecto mental do ser humano, com dedicar a Deus um culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Segundo, dai-lhe glória. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Mas com que propósito? Ele mesmo declarou: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Fé e obras andam juntas na vida do cristão, que entende que nada do que faça ou deixe de fazer é resultado dele mesmo, mas é obra do Espírito Santo, a fim de que sua vida seja tão somente um farol que aponta para a glória de Deus. A expressão, pois é chegada a hora do seu juízo, também nos lembra
de que seremos julgados segundo as nossas obras e que as nossas escolhas de agora definirão o nosso destino eterno. Apocalipse capítulo 22, versículos 11 e 12. Trata-se, portanto, do aspecto físico do que as obras de nossas mãos, como resultado da salvação ou rejeição dela, revelam ao mundo. Leia 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Terceiro, adorai aquele que fez. Trata-se do aspecto espiritual através da junção do todo. Como seres holísticos, não podemos separar o espiritual do intelecto e nem do nosso corpo, que, por sinal, é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Faz parte da adoração o tudo de nós em resposta ao tudo de Deus. E a referência a Deus como Criador aponta para o relato de Gênesis e para o mandamento esquecido. Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11. O recado do segundo anjo, podemos dizer de uma forma popular, foi curto e grosso. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A queda da Babilônia espiritual é previamente decretada pela justiça divina e é inevitável. Assim como o antigo império ostentava um orgulho indestrutível e foi destruído num só dia, o falso sistema de adoração dos últimos dias, mãe das meretrizes e das abominações da terra, Apocalipse capítulo 17, versículo 5, ostentará uma posição inabalável. Mas quão terrível será a sua queda! O convite do Senhor aos seus filhos que ainda se encontram enredados pelas apostasias da Babilônia espiritual é urgente. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. A mensagem do terceiro anjo é, sem dúvida, a mais relevante para os nossos dias. É um recado de juízo sobre os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Apesar de estar escrito como uma sentença, não deixa de ser também uma advertência, a fim de que os fiéis servos de Deus saiam das fileiras do inimigo e avancem com perseverança no caminho estreito. E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vimos que o papado, aliado aos Estados Unidos, estabelecerá uma marca sobre os seus seguidores. Vimos também que tal marca tem a ver com uma falsa adoração. Leis serão estabelecidas a fim de instituir o domingo como dia de guarda sob o manto de causas legítimas, e todos os que se recusarem a aderi-las serão perseguidos e considerados inimigos do bem comum. A guarda dos mandamentos, incluindo o sábado do 7º dia, o mandamento de Deus em forma de selo, Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20, caracterizará os fiéis dos últimos dias como um sinal distintivo da verdadeira adoração. Meus irmãos, estamos às vésperas da última ceifa. Dentro em breve será decretada a ordem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Teríamos muito mais a falar a respeito das 3 mensagens e como elas apontam para o breve cumprimento da derradeira promessa. Cumpre-nos, portanto, investigarmos por nós mesmos, com humildade e espírito de oração, estas verdades tão cruciais para o nosso tempo. Do santuário que se encontra no céu, Jesus virá com todos os seus anjos para buscar aqueles que têm na fronte o seu nome e o nome de seu Pai. Que pela graça e misericórdia de Deus, façamos parte daquele inumerável coral que entoará um cântico novo. E ainda que venhamos a descansar antes do cumprimento da promessa, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Confiemos, amados, pois quem fez a promessa é fiel. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Oremos, amados. Pai Celestial,
Graças te damos por teu grande amor para conosco através das tuas fiéis promessas. E o que é mais lindo em tuas promessas é que o Senhor poderia não tê-las feito, mas a tua fidelidade é cheia de bondade e graça. E até o fato de que um dia virás buscar um povo sem mácula não é porque houve mérito nele, mas porque o teu Espírito o purificou e o sangue de Jesus o embranqueceu. Pai, almejamos ser este povo peculiar e estar entre os 144.000 que foram comprados da terra. Purifica-nos e torna o nosso caráter alvo mais que a neve. Não há esse poder em nós, Senhor, mas confiamos no agir do Espírito Santo. Coloca a tua lei em nossa mente e a inscreve em nosso coração. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, santos perseverantes. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.